Se você olhou para o Galaxy S26 Ultra e pensou, é só mais um Ultra novo, calma, porque esse celular aqui tem umas decisões muito curiosas da Samsung. Ele veio mais fino, mais leve, ganhou também um processador novo, né? Mas ao mesmo tempo perdeu coisas que eu achava que era muito destaque na geração passada. A tela agora tem um sistema novo de privacidade que impede que as pessoas de lado vejam, né, o que você está sendo exibido, algo que ninguém mais tem hoje, isso é fato, né? Só que em troca disso, a Samsung acabou mexendo num dos pontos que eu mais elogiei no S25 Ultra. E quando eu comecei a testar ele, eu percebi algo ainda mais estranho. Mesmo possuindo o Snapdragon 8 Elite Gen 5, o celular não é mais forte em jogos do que muita gente esperava. Então a pergunta que ficou aqui é, será que o S26 Ultra realmente evoluiu? Eu usei esse celular aqui por algumas semanas e vou te mostrar o que realmente mudou e o que a Samsung não te contou. Logo de cara dá para perceber que a Samsung mexeu no visual do S26 Ultra de um jeito mais sutil, agora mais identificado com as outras versões da linha S, né? As bordas estão levemente mais arredondadas e os cantos menos afiados do que o S25 Ultra. E isso melhora bastante a pegada no dia a dia. Não é uma mudança radical, mas é daquelas que você sente usando, e ele deixa de ser aquele aspecto tão bloco e passa a ser uma sensação mais confortável na mão. Outra diferença prática está nas dimensões, o aparelho ficou mais fino, eu já falei, né? Caiu de 8.2 para 7.9 e também perdeu peso, são 5 gramas a menos, tá? E isso pode até parecer pouco no papel, mas em se tratando de um celular grandão, reduzir peso é sempre bem-vindo, principalmente se você usa ele por bastante tempo, né? E agora vem a parte que mais me surpreendeu. A Samsung abandonou o titânio e voltou a utilizar alumínio na estrutura. No último vídeo que eu fiz do S25 Ultra, eu tinha elogiado justamente o uso do titânio, né? Principalmente porque a empresa conseguiu manter um bom controle térmico mesmo com um material que é mais difícil de dissipar calor. Então, naturalmente, a minha expectativa era ver uma evolução nessa ideia. Só que a marca seguiu por outro caminho, bem parecido com o que a Apple fez nos últimos iPhones, que trocou novamente o material para alumínio. Eu confesso que foi uma decisão que me deixou de queixo caído, não necessariamente por piorar o aparelho, mas porque parecia que o titânio tinha vindo para ficar. E querendo ou não, a durabilidade do S25 Ultra está de parabéns. Agora a gente tem que ver como o alumínio se comporta de novo, né? Já faz cerca de 2 anos que o padrão QI2 foi integrado ao Android, trazendo o mesmo conceito magnético do MagSafe para o ecossistema da Apple, né? Desde então, vários fabricantes começaram a explorar vários acessórios magnéticos, especialmente aqueles carregadores stand, onde o celular fica grudado, né? É uma ideia que, para mim, veio para ficar. Mesmo assim, a Samsung segue sem colocar ímãs diretamente no celular, ou seja, para usar os acessórios magnéticos ainda depende de capas específicas que a marca vende, tá? Mas é curioso que até hoje não exista isso nos Samsungs. A Samsung mandou essa capinha aqui e vende ela, né, com o sistema de magnetismo aqui embutido na capinha, não no celular, né? Eu tenho um carregador sem fio com MagSafe aqui, tá vendo? Ó? Só que se eu colocar ele aqui, o MagSafe bate em cima do sensor da câmera, aqui na câmera. Por quê? Porque o pessoal não pensou que isso aqui estaria alinhado e carregadores que são quadrados que ficariam aqui dentro não encaixam direito por conta da câmera. Que erro de design isso aqui. Quase que eu ia esquecendo, mas não esquecendo, porque eu utilizo muito pouco, tá aqui a S Pen. Você tira ela aqui do cantinho e ela foi feita, olha só, uma curvatura, então se você colocar ela virada, vai ficar com uma pontinha aqui para cima, parecendo que também para mim parece um erro de design. E a espera por uma tela de 10 bits no Ultra ainda não terminou. Diferente da confusão gerada, o S26 Ultra ele tem uma tela de 8 bits. Mas para mim, e acredito que para todo mundo, o maior destaque do lançamento do Ultra foi o sistema de privacidade que é integrado na tela. E ele funciona de 3 diferentes formas, tá? A primeira permite ativar a proteção completa, quem olha para a tela de lado simplesmente não consegue enxergar o conteúdo, apenas quem está de frente. E a segunda forma é aplicar a privacidade somente em aplicativos específicos, como banco ou mensageiros, e todo o restante está livre. Por fim, existe um modo voltado apenas para as notificações de pop-ups. Uma coisa interessante do sistema de privacidade são as opções e condições de uso, tá? Eu nem sempre quero que tudo fique ativo, mas tem vezes que eu quero. Por exemplo, quando eu estiver digitando alguma senha ou abrir algum aplicativo de banco ou mesmo as notificações, aí nesse caso eu quero que esteja ativo. Caso contrário, para mim pode ficar tudo desativado. E é bem legal ter essas configurações e opções de poder ativar ou desativar tudo o que você quer de forma personalizada. E por enquanto essa tecnologia aqui é exclusiva do S26 Ultra e foi desenvolvida pela própria Samsung para esse modelo aqui. É bem provável que outras fabricantes acabem adotando algo parecido nos próximos anos.
E eu também não ficaria surpreso se a própria Samsung não levasse esse recurso para outros aparelhos da linha, como a próxima geração do Galaxy Fold, por exemplo. Por outro lado, não dá para ignorar que tem um efeito colateral nessa novidade por aqui. A nova camada de privacidade acabou impactando num dos pontos mais fortes da tela do S25 Ultra, que é a camada anti-reflexo. Ela ainda está presente por aqui? Tá, mas passa a impressão de que perdeu eficiência em relação à geração anterior, tá? Além disso, os ângulos de visão estão muito piores comparados com o S25 Ultra. Algo que era de se esperar por conta dessa tecnologia de privacidade, né? E de frente o painel é um LTPO AMOLED Quad HD que continua assim bastante lindo, tá? Assistindo de frente. Com cores vibrantes e a nitidez que se espera de um celular topo de linha. O tamanho também não mudou e sinceramente para mim já era grande o suficiente. A proteção é Gorilla Armor 2 e foi mantida aqui nessa geração. Porém quem assistiu o vídeo do ano passado do S25 Ultra deve lembrar que eu comentei sobre o desgaste da camada oleofóbica com o tempo, tá? Então é bem possível que o mesmo aconteça aqui com o S26 Ultra. A minha dica aqui é bem simples. Já compra ele e instala uma película desde o início para evitar esse problema no uso diário, tá bom? Agora, enquanto eu introduzo as câmeras do S26 Ultra, você assiste ao vídeo eu preparando um chimarrão gravado com as lentes do S26 Ultra, tá? A Samsung afirma que houveram sim melhorias nas câmeras do S26 Ultra em relação ao S25 Ultra. E pelas especificações dela, eu considero que a abertura das lentes foi o ponto principal. E isso indica que há mais entrada de luz, privilegiando especialmente fotos noturnas. O S26 Ultra mantém um conjunto de câmeras traseiras com 4 lentes, tá? Uma principal de 50, uma ultra-wide com 50 também e uma telefoto com zoom ótico de 3 vezes, essa de 10 megapixels e por fim uma telescópica com zoom de 5 vezes e sensor de 50 megapixels. Eu coloquei ele lado a lado com o S25 Ultra e pelas fotos que eu fiz, confesso que eu não vi tanta diferença assim, aliás, bem pouca, tá? Tudo bem que o S25 Ultra para mim já é versátil o suficiente e te fornece ótimas fotos em qualquer condição de luz. Agora, para concluir a comparação com o S25 Ultra, assiste aí 2 vídeos em 4K que eu produzi com eles, tá? O primeiro vídeo mostra a câmera traseira em 4K 60 frames, onde você pode ver muita igualdade entre eles, né? Especialmente em estabilização. E me parece que o S26 Ultra tende a deixar a cor um pouco mais quente, levemente, mas mais quente. Uma coisinha que eu gosto de testar também é zoom no vídeo. Então aqui tá com 1x, agora eu vou botar no 3x. Aí ó, 3x. Você tá vendo? Agora no 5. 5x e vamos tentar no 10. Aí. Tentar fazer a mesma imagem. E olha a qualidade aí. E o vídeo que você viu antes foi gravado em 4K a 60 frames, assim como a câmera frontal agora, que também estou gravando em 4K a 60 frames. Então, é mais para você ver realmente como se comporta tanto a estabilização quanto a produção de conteúdo, se você fosse comprar esses smartphones aqui para gerar conteúdo. Estou gravando sem microfone, você pode ver diretamente com os microfones dos próprios aparelhos. Também para você ver como se comporta a gravação de áudio se você não tiver um equipamento, né, e precisar gravar vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou dos vídeos. Em um mundo onde a Samsung para mim sempre dominou, eu vejo outras marcas chegando e marcando presença. Foi o caso do Find X9 Pro que você está vendo aí nessas fotos comparadas. Sinceramente eu gosto da concorrência, vai fazer mais marcas se puxarem aí e produzirem câmeras ainda melhores. Eu vou deixar mais algumas fotos que eu fiz com ele passando para você ver o que eu consegui capturar, a começar com essas fotos aí da catedral aqui da minha cidade. A foto Junior dela tá ótima, né? Com balanço de branco ajustado, alcance dinâmico muito bom e nitidez suficiente para uma foto que a gente considera aqui de alta qualidade, tá? A mesma imagem noturna, apesar de parecer muito bonita, teve alguns artefatos na imagem que me intrigaram. Na hora eu não vi isso e que acabou acontecendo, né? Pode ter ocorrido porque a foto está com modo noturno, onde ela faz várias imagens e depois junta tudo, tá? Esses artefatos que apareceram na imagem, aí, eu tô olhando aqui no notebook, eles me parecem ter sido causados por conta da foto ser do modo noturno, porque não tinha luz nenhuma naquele lugar na hora que eu tava, umas luzes apenas de lateral assim, e a catedral estava toda desligada. Então eu devo ter me mexido na hora de tirar a foto e por isso que aconteceu esses artefatos ali. Não que isso seja uma coisa boa, tô falando, não é por isso. Mas ainda assim a foto parece muito bonita. Não sei, tem alguma coisa que o tom do céu ou mesmo
a própria composição da foto se tornou muito bonita. Só que esses artefatos aí me incomodaram bastante. E eu levei o S26 Ultra também para uma festa campeira e aproveitei para registrar algumas fotos em pleno sol. Uma delas da fumaça do churrasco aí se misturando entre os galhos das árvores acabou revelando os raios de luz e atravessando o ambiente. É um efeito natural que bem interessante para a câmera, né? Que ela consegue capturar com bastante detalhe. É uma foto que eu acho legal de fazer. Em outro momento eu saí para pedalar e levei o S26 Ultra justamente para testar a estabilização de imagem em uma situação de uso real, não apenas em gravações paradas em frente ao espelho, né? Em dias ensolarados e com paisagens verdes, a câmera se mostra um potencial muito bom, né? As cores são vivas e nitidez bem legal, algo que também aparece nas fotos feitas com a lente ultra-wide. Meus amigos, eu posso afirmar que as câmeras do S26 Ultra são excelentes, mas me parece que o pós-processamento, que antes era bem visto para melhorar a foto, né, agora está indo longe demais. As fotos com zoom hoje não passam de imagens retocadas com IA. Eu sei que funciona, tá? Mas não é a mesma coisa do que tirar uma foto natural, né? E por falar em zoom, seria esse sensor também o qual eu escolheria colocar um sensor de 200 megapixels. É onde faz mais sentido e necessário, especialmente para o zoom híbrido, né? Aquele que mistura óptico com digital. Mas essa seria uma escolha minha, tá? Os vídeos também continuam excelentes, a estabilização é eficiente demais, mas eu confesso que eu prefiro gravar em 4K 60 frames com a estabilização padrão, ao invés de ativar aquela super estabilidade e perder resolução de imagem. Essa é minha preferência. Agora, para encerrar a parte das câmeras, eu esperava um pouquinho mais da Samsung nessa geração. Não há dúvidas que o conjunto inteiro aqui continua bom, porém, faltou aquela sensação de evolução clara que normalmente se espera de um modelo da linha Ultra, entendeu? E ficou para o S26 Ultra a incumbência de se tornar o celular mais potente da Samsung, ou pelo menos é isso que a própria marca nos fez acreditar quando deixou o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 apenas nele e não no S26 e também no S26 Plus. Eu já testei esse processador em outros smartphones e o bicho é realmente bruto. Para você ter uma ideia, nos testes sintéticos de benchmark ele pegou top 1 em vários que a gente analisou por aqui. No mais famoso, o AnTuTu, ele fez 3.7 milhões de pontos, o que evidencia essa potência total, né? Agora, eu tô sem ainda as outras versões aqui e realmente eu quero ver e testar esse poder do S26 Plus e o base para conferir se o Exynos 2600 também manda bem em ação, tá? Outro teste que a gente sempre faz por aqui são jogos, e no Asphalt Legends Unite, por exemplo, ele registrou 118 frames com 99% de estabilidade, enquanto no COD Mobile ele alcançou 120 frames estáveis, garantindo aquele selo roda competitivo que a gente comenta por lá. E o mesmo aconteceu em jogos como Delta Force e o Bloodstrike, onde o aparelho se manteve em altas taxas de quadros, mesmo com os gráficos no máximo. Nos jogos mais pesados graficamente, o comportamento foi um pouquinho diferente, tá? Em Genshin Impact, por exemplo, o S26 Ultra se manteve em 60 quadros a 99% de estabilidade. Um resultado com tudo no máximo. Já em jogos ainda mais pesados, como Wuthering Waves e o Minecraft, pode crer que o Minecraft é pesado no celular, o desempenho caiu um pouquinho acima do esperado, tá? Ele chegou a 42 frames e 30 de média respectivamente. E isso indica que a Samsung parece estar limitando um pouco a potência do processador para controlar a temperatura. Algo que faz sentido porque a gente viu que o aparelho chegou ao máximo em 45 graus no teste de temperatura e bem abaixo de concorrentes com o mesmo chip. Ou seja, ele continua sendo um ótimo celular para jogar, mas ele prioriza o controle térmico em vez de liberar toda a potência do processador. A bateria do S26 Ultra é igual ao do S25 Ultra, que é igual ao do S20 Ultra lá de 2020. Eu questionei a Samsung em uma apresentação com jornalistas e a resposta padrão deles foi que a autonomia aumentou sem precisar aumentar o tamanho da bateria. E para mim isso até pode parecer uma desculpa, mas eu preciso comprovar a autonomia realmente com testes. Ano passado o S25 Ultra consumiu 92% de bateria no teste padrão de 8 horas que a gente faz por aqui, tá? Já o S26 Ultra acabou o mesmo teste e o consumo foi de 77%. E isso evidencia que realmente a bateria com o mesmo tamanho está se tornando um pouco mais autônoma, né? Tem mais tempo de horas que você pode utilizar aí longe da tomada. E depois de muita cobrança, finalmente houve avanço no carregamento, pelo menos na potência, tá? O salto foi de 45 watts para 60. Porém, assim como o ano passado, o carregador que vem na caixa não entrega toda essa capacidade. Ele continua sendo aquele tradicional modelo de 25 watts.
E isso acontece porque fora do Brasil a Samsung não inclui carregador na caixa e aqui ela apenas cumpre uma exigência regulatória enviando um adaptadorzinho bem básico, tá? Para realizar o teste de velocidade máxima de carga, a empresa nos enviou também um carregador original de 60 watts e a diferença de tempo deles é bem grande. O de 25 levou 1h12 para completar a carga, enquanto o de 60 completou de 0 a 100 em apenas 46 minutos. Realmente é impressionante isso para um Samsung. Além disso, o aparelho conta com carregamento sem fio de 25 watts, ainda sem o sistema magnético, que na prática ajudaria melhor a alinhar a bobina e tornar uma recarga por indução ainda mais precisa. Mas agora senta aí que vem a história, tá? Eu estava tentando entender os motivos por não colocar mais que 5.000 mAh e eu encontrei talvez uma possível desculpa, vamos dizer assim, tá? Nos Estados Unidos há uma regra de número 173.185. Trata-se de transporte aéreo, onde não podem ser embarcadas baterias cujas células ultrapassem 20 watts-hora. Os 5.000 mAh, para você ter uma ideia, fica em torno de 19 watts-hora, e pelos cálculos que são feitos para esse tipo de contagem, tá? Seria talvez esse um dos motivos para que os iPhones, os Samsungs e mesmo os Google Pixel não passem de 5.000 mAh, porque o mercado maior deles é lá nos Estados Unidos, ou pelo menos parte dele, né? Talvez seja por isso que a Samsung não esteja empregando mais bateria nos seus smartphones, enquanto as chinesas estão vindo com 7.000 mAh. Acho que a One UI 8.5 é a grande espera de muitos usuários da Samsung. Ao usar ela, notei pequenas diferenças. A mais perceptível para mim foi a animação das notificações. Agora elas têm um efeito de sanfona, ao invés de apenas mover a notificação que está sendo desativada. É uma coisa muito sutil, mas chamou a minha atenção porque eu uso todos os dias. A interface é, sim, muito robusta, né? Cheia de configurações adicionais que só mexendo você consegue descobrir. Para ter uma ideia, as coisas mais interessantes sempre ficam por conta das rotinas. É através delas que você pode criar coisas que te ajudam aí no dia a dia, como, por exemplo, ligar um ar-condicionado sempre que você chega em casa e a temperatura estiver acima de 30 graus. Pode configurar isso. A Samsung também melhorou o teclado nessa geração aqui. O S25 Ultra eu acabei migrando para o SwiftKey, principalmente por conta de algumas limitações do teclado nativo. Mesmo assim, ainda me incomoda a ausência de vírgula aqui, presente sempre de forma direta, tá? A vírgula não está aparecendo no teclado, é um erro meu que eu cometi lá no S25 Ultra, tem como alterar, deixa eu te mostrar. Pessoal, vou abrir uma conversa, tá vendo que tá o emote aqui no lugar da vírgula? É só deixar clicado e trocar para vírgula. E eu culpando o teclado da Samsung, não que ele seja excelente, mas essa aí foi falha minha. Por outro lado, eu percebi que o teclado parece estar um pouquinho maior e mais confortável de digitar, além de apresentar correções automáticas mais precisas. Isso era algo terrível na geração passada. Uma coisa que já existia, mas ao testar e me fez perceber que seria algo útil, a funcionalidade de IA chamada Audio Eraser. Pensa que você viajou para algum lugar e gravou uma conversa com um amigo seu e só que havia muito barulho no momento. Esse sistema elimina os ruídos externos e mantém apenas a voz. Dá uma olhada como funciona. Olha só, eu vou botar o drone aqui para voar, tá? Front, follow, Escuta o barulho. 3, 2, 1. O microfone que eu tô gravando com a câmera aí é Barulhento, né? Tá escutando tudo que o drone faz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar. Oi, eu tô gravando agora com a câmera frontal do S26 Ultra e o drone tá me seguindo. Quer ver? Eu vou puxar ele pra cá, ele vem. Ó. E você tá escutando somente o som que eu tô falando, porque tem uma tecnologia chamada Audio Eraser que limpa o som de qualquer ruído externo. Eu achei muito interessante isso, principalmente para quem produz conteúdo com o drone barulhento. A Bixby, por incrível que pareça, agora me parece mais inteligente, especialmente se você quer algo do celular, como mudar uma configuração. Pode pedir para ela ativar o modo escuro ou qualquer outra configuração do celular que ela faz direto. Ative o modo escuro. Ativei o modo escuro. Sem você precisar estar indo lá procurar qual é a configuração para fazer isso. Muitas vezes estão escondidas dentro dos menus, né? Talvez se você pede para a Bixby, ela já resolve isso diretamente. Eu achei muito bom. Além disso, na apresentação da Samsung, ela prometeu que o celular daqui para frente vai começar a agir como um agente, possibilitando fazer tarefas que antes eram necessários vários toques e pesquisa, né? Eu não vi isso acontecendo, também não é algo difundido ainda na minha visão. Especialmente porque eu acho que isso vai demorar muito para aparecer aqui no Brasil.
Quando a Samsung anunciou lá o Now Brief e o Now Bar no S25 Ultra, eu até fiquei bem entusiasmado e desde o lançamento são exemplos de coisas que floparam para mim. É uma função que eu mencionei aqui, serve para ver que o Inter está perdendo e está perdendo muito ultimamente. Na maior parte do tempo a informação que ele está mostrando é uma mensagem de boa tarde ou algo do tipo. Eu de fato não sei mais o que a Samsung poderia colocar ali, mas sinceramente eu não estou vendo tanta utilidade assim. Se você, eu vou tentar botar aqui na tela, ó, tem energia da tarde aqui aparecendo, ó. A Samsung fez uma aposta na tela do S26 Ultra. Ao meu ver, perdeu um pouco de qualidade, baixou aquela camada anti-reflexo e perdeu ângulos de visão, em detrimento de um sistema de privacidade que funciona super bem. De restante, eu só vi algumas melhorias pontuais, onde a evolução é mínima ou quase imperceptível. Caso da performance que mudou nos testes sintéticos, mas quando a gente coloca para rodar lado a lado com o S25 Ultra, a gente pode notar um perfil de throttling para evitar superaquecimento. As câmeras também tiveram um movimento sutil, com maior abertura de lentes, né? Mas ao meu ver não refletiu tanto assim num resultado prático. Eu posso afirmar que o conjunto versátil do S26 Ultra funciona em qualquer cenário e ambiente. E vão tirar boas fotos, tá? É claro que eu indico sim o S26 Ultra para compra, mas somente se você não tiver um S25 Ultra. Eu pretendo fazer a análise dele aqui, refazer ela com 3 meses de uso, para mostrar o quanto ele evoluiu em atualizações e como a experiência por mais tempo pode mudar ou não, a minha opinião. Então te inscreve aqui no canal para não perder esse e outros vídeos, tá bom? Deixar link deles de compra com o menor preço hoje, a gente atualiza esse link todo dia, tem link aí na descrição então e também no comentário fixo. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu te respondo por lá. Um grande abraço, até o próximo vídeo.